No Instagram. Bom dia, Gabriela, bom dia, Débora, bom dia, Podola, é isso, gente? Eu tô tentando falar os nomes aqui, mas eu para ler de longe, tudo bem, meus amores? Sejam muito bem-vindas à Manhã Plena. Olha só, deixa eu dar umas explicações aqui antes da gente começar. Eu tô ao vivo em dois lugares. Aqui embaixo, quando eu olhar aqui para baixo, eu tô falando com a galera do YouTube. Quando eu olhar aqui para cima, eu tô falando com vocês, meninas do Insta, tá? Lá no YouTube, eu e a Nath, a gente já tá compartilhando a tela. Agora, Nath, vê se você consegue me enviar a solicitação para eu poder te aceitar, para você já entrar comigo aqui. As lives da Manhã Plena, meninas, acontecem todas as terças e quintas, tá? Aqui no Insta ou lá no... Ah, ela já mandou. Visualizar. Será que é isso? Fazer uma transmissão ao vivo. Pra tudo dar certo, gente. Porque da última vez que eu tentei fazer uma live compartilhada, não rolou. Mas vai rolar. Já tá ela e o Joquinha aí, gente. Esse é o Joca, Já filhote da Nath. participando de tudo aqui, olhando tudo. Eu tô tentando botar aqui de um jeito que o celular fique. Vai dar certo. Meninas, antes da gente começar nosso conteúdo, nosso bate-papo, queria pedir para vocês pegarem essa setinha aí, esse aviãozinho, e mandar essa live para aquela amiga especial, aquela mamãe que precisa falar sobre isso. Não só mães, mulheres, todas. Mães, mulheres, solteiras, casadas. Eu acho que a gente precisa compartilhar sempre, porque é muito importante o que a gente vai falar, né? Sobre protagonismo aqui hoje, sobre a gente tomar as rédeas das decisões da nossa vida. E eu trouxe a Nath justamente por ela ser uma pessoa que está nesse processo, né, de protagonismo e, e muito motivada pela maternidade. A Nath, ela é uma pessoa que faz um trabalho de ajudar você a se posicionar na internet, né, Nath? Isso. Se posicionar a sua marca, ela faz toda a identidade visual, ela posiciona você no Instagram, acho que o Instagram é a tua especialidade, né? Eu foco no Instagram. E Foca no Instagram, então ela posiciona, por quê, gente? Com essa pandemia, eu acho que muitas pessoas perceberam a importância de você usar a internet para você promover o seu trabalho, promover o seu talento, promover o seu sonho, independente do tamanho dele, independente do que seja. E a própria Nath despertou para esse processo, né? sim. De falar, opa, vou fazer isso também para mim. E como ela já é designer, você é designer, o Nath? Me A, explica aí. a minha formação é jornalismo. Eu sou jornalista, mas eu nunca fui aquela jornalista de redação, de atuar em redação, sabe? De jornal e tudo mais, e nem nunca foi a minha praia. Eu sempre fui para o lado virtual, digital. E aí foi exatamente o que você falou. Com a pandemia, isso ganhou muito mais força do que já tinha antes. E foi a oportunidade que eu vi para começar a colocar o meu trabalho na rua, né? Meu bloco na rua. Ah, maravilhoso. E a Nath, a gente tem uma parceria bacana, né? Eu conheci a Nath justamente pelos serviços dela, né? Por uma indicação. E aí a gente se encantou uma pela outra, assim, com a nossa energia muito parecida, uma história de jornada também muito similar. E aí a gente resolveu trazer à tona esse assunto porque você ser protagonista da sua vida parece uma frase até um pouco clichê, né? Mas a gente colocou a coragem de você ser protagonista, porque fazer suas escolhas de acordo com o que você acredita não é o comum. Na minha visão, deveria ser o comum hoje. Mas olhando lá para trás, não é o comum. A gente tenta seguir um padrão, né? Você vai estudar, se formar, buscar uma profissão que lhe dê segurança. E aí a gente começa a fazer essas escolhas
E vem uma pandemia da vida e dá uma chacoalhada na gente, e a gente percebe, às vezes, que o caminho que a gente estava meio tortinho, né? E essa coragem de ser protagonista, menina, está muito envolvida aqui em você olhar para as suas virtudes, olhar para o que você tem de pontos fortes, para as suas qualidades e você apostar nisso. Você vê a Nath, ela é jornalista, mas ela percebeu um talento nato, né, para digital, para design, para tecnologia, para esse lado meio artístico de você criar uma identidade visual, de você trabalhar com cores e fazer daquilo uma imagem que traduza aquela marca, aquela pessoa. Então, tudo isso é um trabalho muito sensível que ela lá atrás, de repente, já tinha uma inclinação, mas acabou seguindo por outro caminho. Nath, conta um pouquinho pra gente como que foi esse ponto que você percebeu assim, chegou a hora de eu fazer a minha escolha agora. Eu não vou mais seguir um padrão, eu não vou mais fazer o que se espera que seja mais seguro, eu vou fazer outra coisa. Assim, eu sempre tive em mim essa vontade de ter um projeto próprio, de trabalhar por minha conta, né? Empreender mesmo. E já desde a época da faculdade, eu fazia alguns trabalhos sempre focado em criação de conteúdo, em revisão de texto, essas coisas. Eu sempre tive essa coisa meio paralela, estagiando, trabalhando nas empresas lá fora, na rua, mas sempre tendo essa coisa paralela, mas nunca foi uma coisa séria minha para chamar de meu, sabe? E aí, com a maternidade, essa minha vontade se potencializou demais, porque eu olhava para o meu filho ali pequenininho e ficava pensando como vai ser a hora que a minha licença maternidade acabar. E aí eu fui desde ele muito pequenininho mesmo. Eu lembro que eu botava ele assim no colo, deitadinho, mamando, ligava o computador e começava a estudar para me especializar ainda mais. Porque tem isso, né? Quando a gente fica, assim, eu ainda tô no CLT, eu ainda tô no mercado formal, assim, lá fora. E embora a gente faça um curso ou outro, tudo mais, eu sinto que a gente às vezes dá uma estagnada no conhecimento, na busca pelo conhecimento. E o digital é muito dinâmico, então pede que você se atualize constantemente, diariamente. Hoje eu me atualizo de alguma coisa, porque a demanda pede isso, né? E Sim. eu lembro que eu começava a fazer cursos, eu começava a estudar muito, só que ele era muito pequenininho. E aí foi que eu percebi que eu precisava também respeitar o tempo daquilo ali, tudo que estava acontecendo. Estava muito recente, o pós-parto, o puerpério. Enfim, eu precisei entender que levaria um tempo para eu transformar isso. Poderia não ser o tempo que eu, dentro de mim, desejasse, mas que era importante eu me manter em movimento em busca do meu objetivo. Eu tenho um objetivo lá na frente, traçadinho, então eu vou trilhar aqui esse caminho para poder a gente chegar e alcançar esse final da linha lá de chegada, né? E aí hoje eu consigo falar que eu tenho meu projeto rodando, que é o Ele Me Fez Empreendedora, que foi por conta dele que a gente se conheceu e aí tá traçando essa parceria, né? É, enfim, é um pouco disso, assim, veio muito da maternidade, veio muito do Joaquim, veio muito de querer estar pertinho dele, poder acompanhar o desenvolvimento dele, tudo. Eu acho que a maternidade potencializou muito isso em mim. Mas eu quando fui mãe do Vincenzo, foi um pouco parecido com você. Eu sempre trabalhei nessa área de recursos humanos depois que eu me graduei nisso, né? E em paralelo, eu dava aula num cursinho técnico aos sábados. E aí as pessoas não entendiam muito bem, né? Falavam assim, nossa, Débora, você, além de fazer o seu trabalho dentro da empresa, sábado, você perde o seu sábado ainda
para fazer um trabalho de dar aula. E eu não sabia muito bem explicar o que me encantava naquele processo. Tem um bichinho aqui visitando a gente. O que me encantava naquele processo. Eu ficava assim, gente, por que eu gosto tanto de vir aqui, né, aos sábados? E às vezes deixo de descansar um pouco mais, visto que a gente trabalha durante a semana toda. E eu não sabia que eu, antes de ter o Vicenzo, já estava num processo de mudança. É, Eu já estava querendo uma coisa diferente. sim, Então, eu aceitei o desafio de dar aula para aqueles jovens justamente porque eu estava querendo buscar um caminho que eu mesma ainda não sabia qual era esse caminho. Eu estava ali meio, vou dar aula, eu estava gostando, estava me mantendo naquilo. E, de repente, quando o Vicenzo nasceu, parece que tudo foi fazendo mais sentido para mim. O quanto eu não estar presa a um horário fixo, o quanto eu não estar presa deixar o meu filho 12 horas longe de mim, porque você fala 12 horas, é o tempo de trânsito também, da tua casa até o teu trabalho, exatamente. né? É o tempo que eu ficava daria uns 12, 14 horas, dependendo do trânsito. E aquilo tudo me deixava muito aflita. E uma coisa que eu comecei a reparar é que o mercado de trabalho, ele não está pronto para as mães. Ele não está pronto. Quando a gente tem um filho, não é a mesma coisa. A gente muda internamente. As nossas prioridades mudam, Exatamente. né? E você tem um trabalho que não te flexibiliza, um home office. Aí eu comecei a fazer várias avaliações e fiquei meio perdida, assim. Nessa época eu tive alguns revés pessoais, fiquei em casa, meio perdidona, sem saber se eu ia voltar, se eu não ia voltar. Eu acho que a minha live, só para avisar, no YouTube caiu, tá só a Nath lá. O Glauco tá tentando, não sei se nem a Nath tá, a gente tá tentando aqui, o Glauco tá aqui, ó, tentando resolver. Do nada meu computador fechou, Ixi. mas estava ali na tomada. Enfim, então, o que acontece? Quando eu percebi, Nath, que eu queria fazer diferente, que eu ia trabalhar em casa, eu não sabia nem com o quê, eu fui fazer uns cursos, assim como você. Eu falei, cara, eu vou buscar o caminho do conhecimento. E isso é uma sacada que eu acho legal a gente deixar aqui para quem está vendo a gente. Porque às vezes a gente fica nessa, né? Eu falo muito de propósito, mas quando eu falo sobre propósito, ó, está aparecendo para mim você também, Débora. Mas no YouTube, será que voltou? Deixa eu ver aqui. Probleminhas técnicos. Deixa eu ver se voltou. Acho que volta da onde parou, né? Assim espero. É, assim, para mim continua contando aqui, mas você não aparece no YouTube. Deixa eu ver aqui. Enfim. E aí, uma sacada que eu acho legal a gente deixar nesse nosso primeiro bloco aqui do nosso papo vá fazendo cursos de desenvolvimento pessoal, cursos técnicos numa coisa que você se interesse. Por exemplo, quando o Vitinho estava bem pequenininho, apesar de todo o cansaço, assim como você, cara, eu tinha uma força para estudar. É, Porque eu gostava daquilo que eu estava lendo, que eu estava estudando, que eu estava fazendo. Eu estava tão conectada. É como se fosse um segundo filho. Eu tinha tempo para o meu filho e no intervalo eu tinha tempo para ler e estudar sobre as coisas que eu estava me interessando, que estava me fazendo parar no tempo, que estava até contrabalanceando toda aquela angústia, né? Aquela sensação de vazio. Porque a gente, quando está nesse bloco de saber se você vai protagonizar, se você vai fazer um movimento de mudança ou não, fica um vazio, te deixa um vácuo assim, né, é Nath? assim, é muito medo, né? É porque realmente é um caminho que você tá ali na sua zona de conforto, é, você tava ali, né, tudo certinho, e de repente brota um serzinho que depende inteiramente de você. E aí o que que você vai fazer? Vem toda a responsabilidade, toda aquela coisa que é natural, né? De maternidade, de paternidade também. E você se vê de frente a isso e, poxa, mas agora eu tenho alguém que depende de mim. Será que eu não estou sendo também assim muito louca de querer viver um sonho que não é certo, que eu não tenho certeza de que vai me trazer algum retorno e tudo mais?
Por muito tempo, eu fiquei nesse embate, nesse questionamento. A minha licença maternidade acabava em abril. E foi justamente ali no começo da pandemia. Então, eu nem cheguei a voltar a trabalhar na rua. E eu olhava para essas coisas todas e falava, cara, isso tudo é sinal de que eu tenho que realmente me mexer, fazer alguma coisa, porque foi o que você falou, tudo bem. Eu hoje trabalho para essa empresa onde eu sou CLT, lá o tempo determinado do horário e tudo mais, mas aquele tempo de trânsito eu ganhei para mim. Então é o tempo que eu faço, que eu pratico as coisas. Eu não perco mais 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então é o tempo que eu pratico as coisas e o projeto está ganhando forma, o projeto está acontecendo. E aí uma coisa que você falou muito interessante é busquem conhecimentos. E aí eu vejo algumas pessoas, algumas mães me perguntando, mas o que eu faço eu não posso fazer aqui fora sozinha. Então, olha para as suas paixões, para os seus talentos. O que você faz bem? O que as pessoas elogiam que você faz? Às vezes, de um hobby, sai um trabalho remunerado, que você pode se remunerar por isso, né? Então, acho que tem muito a ver Com certeza. de você também olhar para si, reconhecer os pontos fortes, como você estava falando, porque daí pode sair exatamente o que vai te fazer monetizar e te fazer criar seu projeto. Quando eu parei para estudar sobre essa questão de pontos fortes, de talento, de tudo isso, eu notei que eu estava querendo dar aula aos sábados, né, abrindo mão do sábado, justamente por gostar de compartilhar. Uhum. Eu comecei a olhar para trás e eu falei assim, cara, peraí, vamos entender essa paixão. Nos trabalhos que eu passei, eu sempre fui uma pessoa que, se uma coisa dava certo para mim, eu compartilhava. Eu não era aquele tipo de funcionário que ficava assim, não, deixa tudo comigo aqui, né? Senão vão passar à minha frente. Eu nunca tive esse espírito competitivo no trabalho. Apesar de eu já ter trabalhado com vendas e ser uma boa vendedora, a competição sempre foi comigo mesma. Sim. Era uma coisa já intrínseca minha, não foi uma coisa que eu fui construindo, que eu tive que fazer força para mudar. Então, essa paixão por compartilhar era maior do que eu estar na frente, um resultado melhor. E a última empresa que eu tinha passado, trabalhando, antes de trabalhar, fazer a virada com o RH, foi lá em 2009, e eu trabalhava com vendas, vendendo um telefone chamado Nextel, que agora até mudou para Claro, olha eu fazendo a propaganda aí, Nath. E lá eu entrei como vendedora, eu lembro que era bem novinha, e aí essa minha questão de compartilhar me levou para um cargo de liderança. Eu comecei a treinar as vendedoras, eu comecei a treinar a galera, e aí eu fui trabalhar com recursos humanos. Que eu pensei o seguinte, poxa, vou trabalhar numa empresa, aí eu vou entrar na área de recursos humanos, vou entrar na área de treinamento e vou seguir. Só que dentro dessa área não foi bem assim. Acabei trabalhando com folha de pagamento, processo seletivo, essa coisa mais burocrática, e aí eu comecei a me desconectar do meu talento. Exato. De compartilhar. E aí era tão forte a vontade que aonde surgiu, num pleno sabadão, eu fui. E aí eu fazendo essa autoanálise, eu falei, caramba, isso é tão forte para mim que não importa se é sábado, se é domingo, eu gosto de fazer isso. E hoje, mesmo com o meu filho aqui, eu ainda sinto vontade de compartilhar, Sim. de poder fazer isso. E aí que eu fui, de fato, escolher áreas mais técnicas para me especializar. Sim. Sim. Então foi a partir de uma pista, Nath. Uma pequena pista de algo que eu fazia, que as pessoas faziam assim, nossa, você é doida. E no sábado da aula, caramba, você não viaja, você... Mas eu gostava. Então, você que está vendo a gente agora, existe alguma coisa que faz o seu tempo parar, que é maior, que é uma força maior que vem, e que pode ser o seu caminho, que você está tão automático, correndo,
E às vezes aquilo é tão fácil que você não valoriza. É. E às vezes é o que eu falo muito, assim. A gente precisa sempre falar sobre o óbvio, porque o que é óbvio pra gente não é óbvio necessariamente pro próximo. E pode estar aí a chave de tudo. É o que você falou, parece tão fácil pra gente que a gente não valoriza, mas tem coisa que é fácil pra mim que não é fácil, por exemplo, pro meu companheiro. E aí, por que que eu não vou falar sobre isso, né? Por que que eu não vou trabalhar isso? Se tem gente necessitando, se as pessoas procuram você por alguma razão, para alguma coisa, para pedir sua ajuda para alguma coisa, por que que você não pode explorar isso? Não é errado. Eu vejo pessoas falando, ah, não, mas isso é natural, eu não tenho por que eu cobrar por isso. Só que se você dedica tempo, você dedica saber, você dedica alguma coisa que só você consegue fazer de um jeito especial seu, por que não, né? Com certeza. Eu também tinha esse traço, né? Quando eu fui buscar esses cursos de autoconhecimento, de desenvolvimento, para me especializar, eu ainda estava naquela coisa, gente, eu sou mãe, mas eu acho que eu tenho que voltar para o mercado, né? Eu tenho que voltar para o mercado, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. E as pessoas olham assim e acham, ah, a Débora jogou tudo para o alto, largou a vida corporativa. Não, foi um processo doído, mas foi uma transição, É, como você está fazendo. Eu fiquei nessa, sábado dando aula, equilibrando os pratos, e é assim que tem que ser, na é, verdade. Não por dá para você fazer uma escolha. de repente, assim sair, você precisa avaliar muitas coisas e acho que é por isso que também dá um pouco de medo, né? Você se vê de frente a tantas decisões que realmente vão transformar a sua vida, só que a gente tem, assim, essa coisa de, ah, mas e se der errado? E se der certo? Por que que a gente não olha, né, dessa forma? E o errado não significa que você não deveria ter feito. Significa que você vai aprender com aquela situação específica e não vai fazer mais daquela forma que você fez. Né? A gente tem que aprender também a tirar aprendizados dos nossos passos. É um caminhar novo que a gente precisa ver. É, uma coisa que me potencializou muito a ter mais coragem, sabe? Que a gente está falando também de coragem, foi a maternidade. Sim, Eu acho que, assim, eu não, uma vez alguém falou isso e me marcou muito, porque era muito o caminho que eu estava trilhando, sabe? De falar assim, o seu filho ele não pode ser o seu limitador, ele tem que ser a sua força. sim. E às vezes algumas mães se pegam falando assim, ah, não vou fazer isso porque eu tenho filho, porque eu, né, eu tô presa, eu tô isso, eu tô aquilo. Você colocar esse discurso, você joga uma culpa nessa criança, Exatamente. É um peso numa sabe? pessoa que não sabe nem o que está acontecendo ali, sabe? Não sabe. E não é por aí. Eu acho que você tem que fazer as coisas por você ter ele, por você ter o seu filho, sua filha, eles. É por eles, não para você colocar uma culpa, mesmo que seja inconsciente, não seja uma culpa intencional, você colocar a culpa no seu filho de você não estar fazendo o teu melhor para a tua vida. Pois é. Eu acho assim que a gente, como filha, ficaria orgulhosa, né? Exatamente. Que exemplo a gente passa? Eu sempre penso assim, às vezes eu tô muito cansada, muito estressada. Às vezes eu falo, olha, eu acho que nesse momento é mais fácil eu continuar lá na zona de conforto e tudo mais. Mas eu olho para ele e falo, que exemplo eu tô dando para ele? O que que ele vai, assim, como ele vai crescer vendo a mãe dele? Uma pessoa que não tá feliz fazendo o que faz, porque tem isso, assim, é o que você falou, a maternidade transforma a gente completamente, de interna e externamente. Então, tem coisa que simplesmente não cabe mais, e não só a vida profissional, coisas da vida em geral. A gente muda as nossas prioridades, a gente muda as nossas vontades, porque tudo gira em torno deles agora. E eu, mesmo assim, a gente tem que pensar que é importante a gente não se esquecer, né? Exatamente, a gente tem essa facilidade, né, Nátia? A É, mulher, ela tem a facilidade de se deixando em última escala, priorizando outras pessoas, porque já é da nossa natureza.
Então, se a gente não cria um exercício para fazer essa balança equilibrar, a gente vai afundando, 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 e quando vê, você está num lugar que você fala, caramba, como é que eu cheguei aqui? Né? É. Que ponto que cheguei aqui? Eu não estou mais cuidando de mim, da minha vida profissional, não tenho mais autoconfiança, minha autoestima está desequilibrada. E quando eu falo autoestima, é autoestima no sentido assim, da minha saúde, do meu bem-estar comigo, das coisas que eu valorizo. E a autoconfiança é de acreditar em mim, acreditar que eu posso fazer o meu melhor. Gente, A gente vai se descredibilizando assim. é como se a gente fosse se deixando de lado em nome do filho, e não tem que ser assim, porque para a gente ser uma boa mãe, a gente também tem que tá saudável, né? Eles precisam da gente saudáveis e felizes. Assim, os problemas acontecem, os problemas não vão deixar de acontecer quando você toma a decisão de protagonizar a sua jornada. Só que o que eu acho que muda aí na coisa é que a gente tem a capacidade de fazer um gerenciamento ali, sabe, da coisa de forma mais consciente. Porque é a gente que precisa tomar a posição, é a gente que precisa protagonizar. E isso significa que é a gente que vai estar de frente nas coisas boas e nas coisas, nos problemas que forem, Difíceis. nos problemas que forem acontecendo também. Mas eu acho que isso enriquece tanto a jornada, né? Porque não só de coisas positivas a gente vive, não tem por que isso ser também na vida profissional. Eu acho que os obstáculos tornam a coisa um pouquinho mais emocionante. Com certeza. E eu acho importante, nessa questão da gente querer fazer as nossas escolhas e escolher um caminho do empreendedorismo, um caminho que você seja até dentro do seu trabalho. Tem mulheres que têm medo de ser promovida, né? De estar no poder, tem essa questão de não conseguir. A gente é totalmente capaz de fazer isso. A gente é totalmente capaz. A gente precisa mudar a nossa mente. E eu acho, apesar de o mercado não estar preparado para a mulher que é mãe, no caso, ele também está mudando. Sim. A gente está mudando. E quanto mais a gente quiser ter cargos de liderança, quanto mais a gente quiser protagonizar alguma coisa, quanto mais a gente acreditar nessa nossa habilidade, a gente vai conseguir construir uma mudança no mercado. Sim. Uma mudança mais equilibrada, com a diferença do feminino, do masculino e de tudo mais. Sim. Agora, eu acho que nesse caminho todo que a gente escolhe empreender, a gente tem que colocar leveza, sabe? A gente tem que trazer assim, cara, eu estou fazendo isso aqui, não essa transição, eu estou equilibrando isso aqui, não só para eu ganhar dinheiro, para fazer, mas para eu aprender, para eu evoluir, para em algum momento eu conseguir viver disso daqui integralmente. Isso. Então é como se fosse um outro filho, é como se fosse uma gestação. É. Hoje eu vejo o meu negócio como um filho. Eu tenho meu filho Vicenzo, de 5 anos, que é uma figurinha, né? A Nath até viu, agora ele está com mania de me apresentar, né? Ele vem aqui com vocês, a Débora Coach, eu acho demais. Falei para ele que eu vou fazer um vídeo com ele em breve, vai ajudar a mamãe, que ele adora. E o meu outro filho é o meu negócio, é as coisas que eu faço. Ó. Qual a sensação de vocês quando assumiram o seu talento? Dá para traduzir em uma palavra? Diz aí, Nath. Traduzir em uma palavra. Olha, em uma palavra, para uma jornalista é muito difícil, mas assim, eu me sinto tão realizada quando assim, eu tenho a sensação clara de um trabalho que eu entreguei recentemente. Foi de uma amiga mãe, ela tava abrindo um negócio com o pai dela, um negócio familiar, e aí pediu a minha ajuda para fazer a identidade e tudo mais. E aí ela mandou uma foto de uma faixa que eu fiz para eles, para colocar lá no restaurantezinho deles. E aí veio uma coisa assim de, nossa, o meu trabalho tá ali contribuindo para o trabalho de outra pessoa, de outra mãe, de uma família. Eu acho que é um sentimento assim de gratidão por poder proporcionar também a realização de outras pessoas, né?
Porque o meu trabalho tem muito isso, assim, eu ajudo as pessoas a colocarem o bloco na rua delas também. Sim, e Foco, isso é a essência do teu trabalho, né? realmente, assim, o meu foco é o digital, mas quando você vê esses frutinhos plantados por aí, é muito, muito, muito gratificante. É muito mesmo. E é o que eu falo, assim, é claro que a gente tem que ter dinheiro para poder sobreviver, mas eu acho que não, principalmente no início, não tem que ser o foco, trabalhar pelo dinheiro. Eu acho que quando você faz essa transição, tem que ser pelo seu propósito mesmo, pelo que você gosta de fazer. Porque pelo dinheiro Isso. a gente continua assim, quem tá numa posição já, quem tem um emprego, alguma coisa, a gente continua onde a gente já tá, né? Eu acho que Sim, o que me fez cair nesse caminho de transição foi muito assim. Eu tô vivendo um momento tão lindo junto com meu filho, é tão gostoso isso. Por que eu não posso viver esse sentimento positivo também na minha área profissional e fazer essa criação também, como você está falando, de outro filhinho meu, né? isso. Eu acho que E a sempre. gente pode se permitir. A Exatamente. gente pode se permitir errar, a gente pode se permitir, porque a gente está justamente, é como se a gente fosse uma criança. Eu vejo esse negócio, o meu negócio, hoje o meu negócio já está assim, entrando na pré-adolescência. Ele já está na pré-adolescência, ele está começando a querer dar os gritos dele, mas assim, é como se fosse uma criancinha crescendo, sabe? E eu vejo aquilo com tanto amor, esse amor materno. E para responder a pergunta da Organize Casa Estilo, que eu achei ótima, a minha palavra seria liberdade. Eu Exatamente. me sinto tão livre, Nath, tão livre para ser quem eu sou. Porque às vezes a gente fica vestindo aquelas roupas, né? Não, agora é a roupa do trabalho, É, agora é a roupa não sei o quê. Aí você parece que você tem duas personas, né? Você exatamente. tem que atender a cultura daquela empresa que você tá, que às vezes não é tão parecida com a sua. Aí chega lá, você tem que botar uns carpãs, você tem que, sei lá, ou então sua liderança exige que você tenha uma postura mais rígida, Pois só é, que você é uma pessoa super extrovertida. Então, assim, é muito complicado você ter que vestir uma capa de segunda a sexta-feira e depois você ser você na sua vida. exato. Eu sinto essa liberdade, eu tô aqui falando como eu sou, do jeito que eu falo. Eu posso fazer as brincadeiras do jeito que eu me sinto livre, livre para ser quem eu sou. Exatamente. Então, isso é muito bom. E, e o que você falou, que é muito importante de propósito, eu acho que quando a gente pensa em propósito, e isso, eu martelo em propósito porque a gente tem que explicar o propósito. Uhum. As pessoas elas vinculam o propósito a aquisições materiais, a sonhos, sonhos realizados de casa própria, viagens, um relacionamento. Mas, na verdade, o tipo de propósito que eu falo é o propósito primário. Esse propósito que as pessoas enxergam é um propósito secundário. Sim, O nosso propósito primário é a gente atender quem a gente é. sim. Ai, Débora, mas como assim? Seus talentos. Você de fato está presente para os seus talentos, está de fato presente para os teus sentimentos, sejam eles desconfortáveis ou confortáveis. Você está presente para si. O teu propósito primário é esse. A partir do momento que o teu propósito primário está enraizado, você consegue apontar e ir como uma flecha para o secundário. E às vezes o secundário que você está achando que é o teu secundário, nessa jornada, quando você está olhando para o primário, você não precisa ficar tão nele, às vezes nem é ele. Exatamente. Você percebe. A vida vai te guiando, o teu propósito primário vai te puxando. E o teu propósito primário está extremamente ligado a quem você é, ao que você acredita, ao que você é boa de fazer, a você ter coragem, que existem dois pesos, né? Eu estava vendo, eu sigo uma pessoa que eu admiro muito, que o nome dela é Kátia, agora eu esqueci o sobrenome, olha isso. Kátia, ai, não lembro o sobrenome agora, mas depois eu acho. E ela fala que o oposto do amor não é o ódio. Uhum, O oposto do amor é o medo. uhum. Faz todo sentido, né? Então, quando a gente está com medo, a gente está abdicando de amar.
Sim, Porque o amar é a vulnerabilidade. exatamente. É você querer amar sem saber se você tem garantia. O Exatamente. amor, na essência dele, é sem garantia nenhuma. Eu escolho amar. Sim, Eu construo esse amor. sim. Isso tanto no casamento, quanto numa relação familiar, quanto numa relação profissional. Se você quer amar o seu trabalho, você tem que escolher amar ele. Hoje, a empresa que você está, ela pode não ser o seu lugar, mas você precisa amá-la, porque foi porque você passou por lá, você viu que aquilo não era para você. Sim, sim. Eu acho Foi que a gente tem que. Desculpa, te cortei. Mas eu acho que assim, é um processo de gratidão sempre, porque são importantes justamente para ter essa percepção do que nos cabe e o que não nos cabe, né? Eu acho que não tem como. Eu sempre brinco assim, não tem como eu falar que eu não gosto de tomate se eu não comer o tomate. Trazer esse exemplo assim prático, porque é isso, assim, o que cabe para mim não cabe para você, não cabe para outra pessoa. São coisas muito particulares. É claro que a gente tem caminhos, assim, atitudes que podem ser tomadas em comum, mas a forma, eu até fiz um post ontem sobre isso, assim, a forma com que acontece para mim não vai acontecer para outra pessoa. Cada um precisa olhar para dentro e descobrir dentro do seu processo como que a coisa vai acontecer de fato ali para ela, né? assim, e está muito nisso, a gente olhar para as coisas com mais amor. Hoje você está nesse trabalho, mas ele está sendo uma tremenda ponte para você caminhar até onde você quer. Então, a gente precisa botar leveza, a gente precisa trazer esse sentimento, que você falou muito bem, da gratidão, para tudo. Até para o momento nebuloso, porque depois que ele passa, depois que essa nuvem vai, quando você olha para o que passou, você vê que foi necessário aquele processo. Às vezes, aquele Sim. processo de dor. Se você... Gente, tem alguém me ligando insistentemente aqui. Eu tô falando, porque não dá. Eu tô aqui, ó, tô recusando porque não tem como atender agora. Então, você está nesse processo de transição, é maravilhoso. Eu lembro que meu trabalho de faculdade, meu TCC, foi sobre você manter um plano A e um plano B. Sim. E desde lá, sei lá, 2000 e lá vai bolinha, quando eu me formei, eu já tinha essa visão de que a gente precisa ter dois planos. E a pandemia veio mostrar isso. A gente precisa ter dois planos sempre. Hoje, no meu negócio, eu busco diversificar o máximo possível. Eu não posso ficar refém só de uma entrada nele. Né? Você falou, Débora, meu foco é Instagram, mas eu atendo empresa, precisam de marca, de identidade. Gente, olha só, a pessoa está ligando, já é quarta. Jesus, que eu faço? 7h30 da manhã, quem será que está me procurando essa hora? Número Estou desconhecido. até preocupada. Pois é, olha. Mas é um DDD que eu não conheço, é 54. Ah, então deve ser as ligações loucas que não Ligação para sei. me oferecer alguma coisa. Ah, se for operadora, eu vou ficar muito chateada, gente. 7h30 da manhã? Brincadeira, né? Mas tudo bem. Eu até perdi o fio da meada aqui, porque a pessoa está ligando tão insistentemente que eu fiquei sem rumo aqui. Sobre plano A, plano B. O plano A é o plano B. Então, hoje no meu negócio, tá devendo, Já pensou, gente? Cobrança 7h30 da manhã? Que é isso? Vivo. Não é possível. Se o plano A e o plano B, por exemplo, no meu negócio, eu diversifico. Eu estou aqui na internet, eu estou nas empresas, eu estou aqui, eu estou ali, sabe? Eu faço um produto digital, eu faço. Você tem que diversificar. E tudo isso na mesma praia. Na mesma praia, né? Alguém botou um comentário aqui, deixa eu ver. Verdade, eu sempre tive vários planos. A pandemia me ensinou a ter pelo menos 4 planos. Ó, a Karina botou aqui. É verdade, Karina. Tá. A gente precisa ter vários, a gente precisa ter os planos. E a pandemia, ela veio mostrar isso pra gente, né? Quantos
Quantos restaurantes não eram delivery e virou delivery na pandemia? Pois é. Quantas pessoas não usavam a internet, aí acendeu a luz e começou a usar? Exato. Tipo, pô, tem que incluir essa lance de ter um canal no meu negócio, eu tenho que ter um Instagram mais profissional, divulgar melhor meu trabalho. Muitas pessoas que chegam até mim, eu vejo que é exatamente esse sentimento de, cara, e agora? O que é que eu faço? Ninguém pode ir na rua, ninguém pode se ver, ninguém pode se encostar, ninguém pode vir no meu restaurante, ninguém pode vir aqui no meu negócio, o que é que eu vou fazer? E aí é uma coisa que a gente já está falando há muito tempo. Vem para o digital, olha para a sua rede social como um canal de negócio, o seu de marketing, né? Exatamente, valoriza isso. Mas as pessoas foram forçadas. E aí é que eu falo, assim, é muito melhor a gente fazer as coisas no amor do que ali no desespero. Porque na dor. Então, assim, olha para o seu processo com carinho, porque ele tá te falando alguma coisa. Assim. Eu acho que o tempo vai te mostrando as coisas com mais clareza, porque você vai entendendo melhor as coisas, é natural, com qualquer coisa assim. Mas olha com carinho, não feche os olhos, dá prioridade para o que os sinais estão falando ali para você. Sim. E olha, é um canal muito bom para você começar a desacelerar dessa coisa de olhar só lá para o propósito secundário, tá muito focado em coisas que você nem sabe se vão de fato te fazer feliz. Sim. Vamos voltar aqui para o propósito primário, que é a gente estar presente, olhando aqui agora. E outro dia eu vi uma coach que eu admiro muito, que é a Paula Abreu, ela falando, o momento presente é Deus. Independente de religião. Se você acredita numa força, numa inteligência maior, você está no momento presente, está conectado com essa força. Então é a partir desse momento que você está presente, que você está vivendo. Você não vive pensando no futuro e você não vive mais o que passou. Você só está vivendo o agora. Então, liga o teu farol, é igual a gente dirigir na estrada, quando está de noite. O teu farol, você não consegue olhar lá a montanha como é de dia. Você só consegue olhar ali o quê? 100 metros, no máximo, até menos. E aí você vai se guiando por aquele farol e quando você vê, você chegou no destino. A vida é isso. Sim. Por mais que a gente tente enxergar a montanha lá na frente, pode ser que o nosso farol, a nossa lente, não chegue até lá. Sim. Então é legal a gente sempre lembrar que a 100 metros está mais fácil. Então qual é o micro passo que você pode dar hoje? Nossa, eu acho que... Qual é o mínimo movimento? É fazer um Instagram? É eu divulgar melhor? Eu me posicionar? O que é? A gente olhar para as pequenas coisinhas. Não adianta a gente querer abraçar o mundo que a gente não vai conseguir. Tem que ser aos pouquinhos. Tem que começar a fazer com o que se tem hoje. Hoje eu não tenho dinheiro para investir, Natasha. Eu não consigo investir dinheiro para abrir um negócio. Cara, o YouTube tá aí para você pesquisar, ter conhecimento. Quanto eu não aprendo com o YouTube de graça, sabe? Tantos e-books, tantos sites, essas lives mesmo que a gente tem vivenciado com muito mais intensidade hoje em dia. Tem muito conteúdo de graça, tem muita ferramenta gratuita que pode ser, pode te ajudar a otimizar seu tempo, sua rotina. Eu acho que a gente tem que sempre assim, perceber que nem tudo depende de dinheiro. Às vezes a gente coloca empecilhos que não são reais. É claro que você, assim, eu tenho esse reconhecimento de que eu tenho uma rede de apoio. Isso foi muito importante para mim, para eu conseguir fazer todas essas coisas. O meu companheiro me ajuda muito. Ele tá, assim, ele tá muito presente em todas as demandas do Joaquim. A minha mãe ajuda muito a gente. Então eu reconheço que esses meus... filho. Ele tá dando a opinião dele. Mamãe. Verdade, mamãe. Eu todos os meus privilégios, mas assim, a gente tentar parar de olhar para o que não tem. E o que eu tenho agora? Olhar para o que tem. Exatamente. O que eu tenho agora? O que eu posso fazer com isso agora? Eu acho que é muito isso, assim. E aí, dando esses pequenos passinhos para poder chegar lá no objetivo da grande montanha. Isso aí, vai devagarzinho, vai sem chutar o balde, chutar o pau da barraca, como a gente fala aqui no Rio. Mas vai com amor, vai olhando para você. E a ferramenta que eu super indico para você começar a se conectar consigo, com o seu propósito primário, é a meditação. Sim. Você
é uma coisa tão acessível, né? De que é tão fácil de fazer que ninguém faz. É. Porque a gente gosta da coisa complicada, né? Ah, Não, tem que ser uma coisa complicada, tem que ter alguma coisa para complicar. Tá fácil demais, é só eu sentar, fechar o olho e respirar. Ah, não, isso não vai resolver meu problema, não. Eu preciso de remédio, sei lá, eu preciso de um curso de 1 ano, é. eu preciso de alguma coisa. Não vamos complicar, meninas, vamos facilitar a nossa vida. Todo dia, 1 minutinho, mas todo dia, se for todo dia. É igual beber água, beber todo dia. Meditar, é igual tomar banho, tem que tomar banho todo dia, escovar o dente todo dia. E higienizar a mente, trabalhar o seu interior também é todo dia. Ó, a Karina botou aqui, eu faço quase todo dia, é isso mesmo. Porque é algo, a meditação ela está tomando uma amplitude, assim como a atividade física alguns anos atrás. Lá nos anos 80, ninguém falava de você fazer atividade física. Não tinha isso. Aí a ciência começou a constatar que era algo necessário. Hoje em dia, quem não faz se sente mal, né? Sente que não está bem. Ainda mais com a vida que a gente leva, né? Muita coisa industrializada, muito fast food, a gente tem uma alimentação diferente dos anos atrás, né? Então, a meditação, ela está indo pelo mesmo caminho. Todos os médicos recomendam, a ciência já comprovou, no frio tem que tomar banho, Ontem eu recebi um post assim, hoje eu tô quase só lavando o pezinho. Que a gente aqui no Rio, né, qualquer frio é frio, né, gente? Vamos combinar. Então, a meditação é algo que, se você colocar na sua rotina, ela vai sempre te trazer para cá, para o lugar que você tem que estar, que é o presente, para o lugar que você tem que olhar, que é o lugar que vai te levar aos próximos 100 metros. A você conseguir dar uma respirada e falar, calma aí, eu não preciso fazer tudo, eu só preciso fazer isso aqui que é importante. Uhum. Eu não preciso ficar nervosa se a casa está de cabeça para baixo, eu não preciso ficar nervosa se as coisas não estão saindo como eu esperava. O que eu posso fazer agora? O que está no meu domínio? A meditação ela te traz para esse lugar. Ela te coloca nesse lugar de você se reorganizar e ajeitar aí, arrumar as gavetas internas, né? Porque isso é uma coisa muito louca. A gente, como mulher, quando a gente é mãe, durante um tempo, eu estava com dificuldade de dividir, né? As demandas. Depois eu comecei a falar, gente, isso não é assim não, calma aí. Eu não sou super-heroína, eu não sou a Mulher Maravilha. Eu acho muito linda a história da Mulher Maravilha, mas a gente vende essa história de uma maneira muito errada. Sim, E a completamente. gente tem que ficar abraçando tudo e dizer que dá conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. Pois é. Sempre alguma coisinha vai estar meia boca na nossa vida. Essa é a realidade. Mas a questão é você saber o que está meia boca, saber que aquilo vai esperar um pouco, porque você está fazendo outro importante e você vai lá. Porque não é deixar meia boca porque você não está vendo o que está acontecendo. É diferente. Exato. É diferente essa posição, né? De você falar, não, agora eu não posso dar atenção para isso aqui. Mas é porque eu estou fazendo isso daqui. Né? Nesse meu processo de transição, eu queria muito ter cuidado da minha atividade física. Mas, cara, eu estava construindo um negócio com um filho pequeno. E aí eu falei, olha, eu não estou fazendo o meu melhor aqui, mas porque eu estou com essas duas demandas ainda muito cruas. Eu estou com um bebê 100% dependendo de mim e estou com um negócio que está nascendo. Então aqui vai esperar. Sim. Aí agora que a gente maturou também, eu estou vindo para cá. Sim. E a gente saber gerenciar essas coisas com calma. E a meditação te coloca nessa calma. Não te vitimiza. Ah, eu não posso fazer atividade física porque eu não tenho tempo. Não estou nesse lugar. A atividade física está aqui, eu vou me conectar com ela na hora certa. Hoje eu vou segurar em outras coisas. Vou fechar a boca. Quando eu tiver a oportunidade de dar uma caminhada, eu vou dar. Isso, a meditação, ela organiza, tira você desse lugar. Eu tô com medo do horário aqui, tá 50 minutos. Quanto tempo que é aqui, Nath? 1 hora. Então vamos para a meditação? Você quer encerrar falando alguma coisa, fechar para você? Então, eu só quero muito agradecer você por esse bate-papo, que foi uma delícia. Joaquim, que tá deixando a coisa acontecer aqui com a bagunça dele.
e a todo mundo que está aqui assistindo a gente. Foi uma manhã maravilhosa. A meditação agora com certeza vai fazer o dia acontecer de uma forma muito mais plena. Meus canais estão aqui abertos, eu estou disponível para falar com todo mundo que queira compartilhar qualquer coisa, que queira tirar dúvidas. Me acompanha aqui, o meu projetinho ainda está saindo do papel, ainda está crescendo, mas é feito com muito carinho, com muita dedicação e amor. Vocês ainda vão me ver muito por aí com a Débora, porque essa parceria está só começando. Só começando. Sejamos todas protagonistas da nossa jornada, porque eu tenho certeza que a delícia da coisa vai conquistar todo mundo. Com certeza. Eu também quero te agradecer, Nath, por você estar aqui às 6h47 com a gente, que não é fácil, né? Ainda mais para quem tem bebezinho pequeno. Ele me acompanha. Eu quero te agradecer imensamente pela você topou na hora. Foi muito legal quando eu falei, Nath, será que tá? Você na hora falou, que não, vamos sim. Eu fico muito feliz. Eu acho que a gente tem uma energia muito parecida, valores muito parecidos. Isso é muito legal. A gente acaba atraindo, né? Aqui, a Thalia botou, Simão. Obrigada, meninas. Obrigada pelas palavras. Eu que agradeço vocês, mas não vai embora, não. A gente vai fazer uma meditação curtinha, guiada, para vocês começarem o dia, de fato, nessa vibe, tá? Eu selecionei uma musiquinha calminha aqui. Eu sei que não vai dar para você se concentrar 100% aí, Nath. Faça o seu melhor com o bebezinho no colo, mas também não é problema. Quando o Vitinhas era bebê, eu meditava com ele de boa, não tinha problema nenhum. Ele ficava lá mexendo em mim e eu quietinha. Eu vou botar uma música aqui mais calminha, não sei se vai dar para ouvir. Deixa eu aumentar o volume aqui. Tá ouvindo? Tá baixinho. É baixinho, para não atrapalhar mesmo. Agora, quem estiver assistindo aí, eu quero pedir para você fechar os olhos, se conectar com a tua respiração, sentir o ar entrando e o ar saindo suavemente no ritmo dele. Faz uma respiração bem profunda e solta o ar pela boca lentamente. Sente teus pés, tuas pernas, teu quadril, o peso dele na cadeira. Vá para os ombros, solta esse ombro, esse peito. E agora, eu quero que você sinta a sua região da cabeça. Seu couro cabeludo, braços, mãos e dedos. Que você repita mentalmente junto comigo. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Eu sou una com o poder que me criou. Eu tenho dentro de mim todos os ingredientes para o meu sucesso. Agora eu permito que o meu protagonismo flua através dos meus talentos e se manifeste para o mundo. Tudo que eu sou guiada a fazer se transforma em sucesso.
eu aprendo com todas as minhas experiências. Progrido a cada dia com muito amor e gratidão. O meu caminho é uma escada e a cada degrau sigo em direção da minha realização. Tudo está bem no meu mundo. Agora faz mais uma respiração profunda. Solta o ar bem devagar pela boca. E aos pouquinhos vai abrindo seus olhos e voltando. Até apaguei a luz aqui para dar um clima. A Nath caiu, eu acho, da live, né? Mas o bom é que a gente já tinha se despedido, né? Essa reflexão é isso, meninas. Só para encerrar aqui, agradecer mais uma vez a Nath pela disponibilidade, a vocês por estarem aqui, para a gente começar o dia nessa vibe de energia, de protagonismo, da gente realmente tomar as rédeas e escolher aquilo que está congruente com quem a gente é, com o que a gente pode fazer de melhor, tá? Siga o seu caminho, comece o seu dia bem e, mais uma vez, muita gratidão pela manhã plena de hoje, tá? A Nath botou, mas voltei e fiz a meditação com vocês. Ai, que bom! É isso aí. Deixa fluir, continua, Nath, você está super no caminho certo. Essa energia que vai atrair as coisas boas que você precisa para fazer o seu negócio cada vez mais decolar. Meninas, Gi, obrigada. Elis, obrigada. Um beijo no coração de vocês. Quinta-feira é a Gisele, tá? Quinta-feira a gente tem outra convidada especialíssima aqui, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que eu sei do coração, do caráter, da integridade, do talento dela, tá? Vai ser um bate-papo super legal também, sobre como a gente se torna mais produtiva. Ela também é mãe de dois, tá? 2 meninos, empresária, tá fazendo diversas transformações no negócio dela positivas e que ela tem muitas sacadas boas para compartilhar com a gente. Jéssica, obrigada! Jéssica vai ser outra convidada aqui, mas em breve eu vou divulgar, tá bom? Um beijo e até a quinta-feira. Tchau, tchau, gente!